ganhos e resultados. E quando o mercado abre, a ação começa. Abertura de mercado, de segunda a sexta, a partir das 9 da manhã, aqui no canal do CNI Imóveis. Com o reajuste do salário mínimo neste ano, é importante pensarmos no impacto na economia e também nas contas públicas. Para nos ajudar a visualizar esse cenário, eu converso agora com o professor de Economia do IBMEC do Rio de Janeiro, Gilberto Braga. Uma ótima noite, Gilberto, seja bem-vindo. Feliz 2025 ao senhor. Boa noite a todos, feliz ano novo para todos. Caríssimo, para 2025 teremos um novo salário mínimo. Caso tivéssemos apenas a correção pela inflação, imagino que teríamos impactos limitados desta correção. Mas desde 2024, nós temos uma política de valorização real do salário mínimo que agora passa por algumas mudanças. Este aumento, ele pode gerar impactos na economia brasileira? Quais os principais que nós podemos monitorar ao longo destes próximos meses, por favor? Olha, o salário mínimo, ele, a partir de hoje, ele passou para R$ 1.518, ele era de R$ 1.412, ou seja, um aumento de R$ 106 precisamente, e o impacto dele é muito grande, porque além dos trabalhadores que recebem o mínimo, ele impacta, por exemplo, as aposentadorias, em que 70% dos aposentados no Brasil hoje percebem o salário mínimo, altera para mais o seguro-desemprego, o abono salarial, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, o valor das contribuições para o MEI, que são os microempreendedores individuais. Então, isso tem um alcance muito grande dentro da economia, sobretudo quando a gente pensa num público de renda mais baixa que tem o seu benefício, o seu salário vinculado ao mínimo. Perfeito. E é justamente sobre este assunto que eu queria até puxar uma conversa com o senhor. Alguns economistas dizem que por conta do alto grau de informalidade brasileiro, o salário mínimo pode não ser a melhor ferramenta para distribuição de renda, para equiparar alguns problemas que nós temos aqui no Brasil, principalmente de desigualdade. Se demonstra nestes últimos anos, talvez, que o salário mínimo vem perdendo força como mecanismo de distribuição de renda, um mecanismo social, professor? Olha, na prática, o que nós temos é que o salário mínimo está muito vinculado à contratação com carteira assinada. E desde a pandemia, nós tivemos uma perda qualitativa da empregabilidade, ou seja, muitas pessoas ficaram desempregadas e passaram a empreender por conta própria ou conseguiram alguma forma de remuneração sem carteira assinada, dentro da informalidade. E aí você não consegue mensurar com precisão quais são esse quantitativo de pessoas que não percebe o chamado salário mínimo oficial. Muito embora muitas pessoas dentro da informalidade até consigam receber, ou seja, ter uma remuneração que se assemelhe ou que seja pelo menos minimamente igual ao salário. Entretanto,
As medições do próprio IBGE, quando faz os seus levantamentos de emprego, apontam que o grau de informalidade aumentou desde a pandemia e agora, a partir do ano que se fechou, de 2024, isso começou a ser revertido, ou seja, tivemos um aumento da formalidade até por conta do aquecimento do mercado de trabalho e da queda do desemprego no país. Muito se fala sobre desvinculação do salário mínimo destes outros benefícios que o senhor comentava anteriormente. E aí consegue colocar nessa conta BPC, abono salarial, seguro-desemprego. Essas conversas surgiram no ano passado, foram deixadas de lado, mas parece que por conta de algumas necessidades, principalmente de equilibrar as contas públicas, elas podem ressurgir neste 2025. Pode ser o caminho correto essa desvinculação? Como enxerga essa possibilidade de desanexar o salário mínimo no pagamento de benefícios, professor? Na verdade, o que o governo fez nesse primeiro momento foi mudar a regra do reajuste do salário mínimo, né? Então, lembrando para o nosso telespectador, o que nós tínhamos é que o salário mínimo ele vinha sendo reajustado pela inflação imediatamente anterior e pela variação, pelo crescimento do PIB de 2 anos atrás. E o que foi agora aprovado no apagar das luzes pelo parlamento, dentro do pacote de corte de gastos, de ajuste fiscal proposto pelo governo, é de que será a partir deste ano, desse aumento que está sendo praticado a partir de hoje, o reajuste com base na inflação, mas limitado a um ganho real de 2,5%. Ou seja, o ganho real ele não está mais necessariamente vinculado à variação do crescimento de uma maneira inferior ao salário mínimo, e isso por si só já vai conter todo o reajuste de todos esses benefícios que estão vinculados ao salário mínimo. Para se ter uma ideia, se a regra que vigia anteriormente tivesse sido aplicada, o reajuste que nós passamos a ter e que entrou em vigor hoje, em vez de ter um salário mínimo de R$ 1.518, nós teríamos um salário mínimo de R$ 1.528, ou seja, ele seria R$ 10 mais caro, Gabriel. E esses R$ 10, segundo as contas do próprio governo, equivalem a uma economia de mais de 15 bilhões de reais em termos de empenho e gasto público em 2 anos. Então, a gente está falando aí de pelo menos 7,5 bilhões ao ano por conta de uma diferença de R$ 10. Perfeito. Uma pergunta que fica justamente o que motivou essa mudança na regra foi questão fiscal. Riscos fiscais brasileiros, principalmente ligados à credibilidade do arcabouço fiscal. Nós tivemos o primeiro ano completo da nossa nova regra de controle de gastos. Eu queria um apanhado de informações, professor. Nós saímos de 2024 com um arcabouço ainda firme, sólido, com credibilidade, porque há algum tempo atrás, uma parte mais escandalosa, mais pessimista do mercado dizia que o arcabouço nascia praticamente natimorto, nascia para ser descumprido nos anos anteriores. Passamos 2024 e pelo menos ali na banda inferior da meta do resultado primário nós ficaremos. Como é que você avalia, depois dessas mudanças, do pacote de corte de gastos de 2024, como é que fica esse arcabouço fiscal, por favor? Olha, nós estamos, Gabriel, diante daquela ideia do copo meio cheio ou meio vazio, né? Então, nós não tivemos nenhum fracasso, nem ao mesmo tempo um sucesso absoluto dessas regras. O que nós tivemos é algo que a gente pode dizer, a regra ela foi efetivamente instituída, ela foi de alguma maneira refinada. Hoje se tem uma clareza maior com relação a essas regras. Entretanto, o governo ainda faz um esforço muito grande para tentar alcançar e cumprir a meta, e o que nós vemos é uma própria incoerência dentro do próprio discurso, dentro dos próprios valores que são expressos pelo governo. A gente observa a equipe econômica, o Ministério da Fazenda e do Planejamento, numa defesa árdua dessa política fiscal, desse equilíbrio, a contenção de despesas para acabar com o déficit
das contas públicas e, por outro lado, nós vemos o próprio presidente da República, em vários momentos, dando declarações de sentido contrário a isso, dizendo que tem que gastar, que o que existe é a especulação do mercado financeiro, que, de alguma maneira, despesa com educação, com saúde, não é despesa, é investimento. Então, nós vamos ter, ao longo desse ano de 2025, um teste definitivo para saber se o governo, de fato, vai conseguir cumprir aquilo que foi traçado, aquilo que foi aprovado, ou se, de fato, nós teremos aí um risco de inflação muito grande. O que nós observamos nesse momento é uma grande dúvida com relação a isso, e isso se reflete em inflação mais alta, se reflete no dólar mais caro, e isso vira combustão para a especulação financeira. Professor, olhando um pouquinho para o mercado de trabalho em geral, salário mínimo maior, corrigido pela inflação, mais o crescimento do PIB, ou seja, corrigido de forma real, mais dinheiro na mão do trabalhador, de uma parcela significativa dos trabalhadores, até dos aposentados, porque 60% da base dos pensionistas do INSS recebe valores atrelados ao salário mínimo. Olhando para o mercado de forma geral, o desemprego está baixíssimo, 6,1% na última leitura, os salários estão crescendo. É perspectiva de mais consumo para este 2025? Consumo deve ser fortalecido neste ano? Com certeza. Na verdade, isso significa mais consumo das famílias, né? E nós não temos, num curto prazo, um aumento de produção dentro da economia brasileira de uma forma geral, apesar de que o investimento em máquinas e equipamentos esteja crescendo. Isso demanda um tempo para que se traduza em aumento de oferta. Portanto, nós temos uma inflação de demanda, e essa inflação ela acaba que pressiona para que o governo mantenha os juros elevados. Então, toda essa equação de inflação alta e aumento de juros para tentar enxugar o dinheiro em circulação deve se manter ao longo de 2025, uma vez que nós não temos um cenário, pelo menos neste momento, de que o desemprego vá voltar a crescer. Então, quando a gente chega nesse nível de desemprego que nós estamos, que nós economistas chamamos de estar muito perto do pleno emprego, né? Só para lembrar que o pleno emprego, em termos teóricos, é quando você tem uma taxa de 5% de desempregados, né? Isso significa que você tem um aumento desenfreado de remuneração por falta de competição por mão de obra dentro da economia. Então, esse aumento generalizado de renda, ele se traduz em aumento de consumo, sem que você tenha uma resposta de aumento de oferta de produtos e serviços na economia. Então, tudo sugere que a inflação vai continuar pressionada no curto e no médio prazo, mas com uma tendência positiva de que, para o segundo semestre de 2025, mais se aproximando do final do ano, nós possamos ter um quadro de reversão, pelo menos em relação à inflação. Conversei com o professor de Economia do IBMEC do Rio de Janeiro, Gilberto Braga. Seja sempre bem-vindo. Ótimo 2025 ao senhor, professor. Eu que agradeço, feliz